E a palavra de Deus nos traz, nessa oportunidade, um texto maravilhoso. Esse texto, ele fala a respeito da cura de um cego de nascença. Era um cego que ele nunca tinha visto a luz do dia. A Bíblia vai dizer que ele era um cego de nascença. Ele mendigava, ele dependia daqueles que passavam por ele para que ele pudesse ter uma esmola, ter um algo para seu sustento, porque até então ele não tinha a visão. E a Bíblia nos diz uma história maravilhosa, onde esse cego de nascença, ele tem um encontro com Jesus. Jesus, ao passar por ele, tem compaixão daquele cego e opera um milagre na vida daquele homem. E esse texto que eu estou fazendo menção nessa oportunidade está no livro do evangelista João, capítulo 9, que diz o seguinte: E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E o texto continua, no versículo 8, dizendo: Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, disseram: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se lhe abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem, chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E o texto continua, no capítulo 9, versículo 20. Seus pais responderam e disseram-lhe: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo.
E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não o vistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde é, ou de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Palavra maravilhosa da parte de Deus aos nossos corações. Esse texto do evangelista João, no seu capítulo 9, que nos fala a respeito de um cego de nascença. Um homem que vivia ali à margem da sociedade. Um homem que era desprezado. Um homem que não tinha perspectiva nenhuma de uma melhora de vida. E, no entanto, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus ali, então, a Bíblia nos diz que ele faz lodo com a saliva e coloca sobre a vista daquele cego e pede para que ele vá ao tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele assim o faz, ele lava o seu rosto, obedecendo a orientação do Senhor Jesus, e volta vendo. E o detalhe que nos traz a atenção nesta passagem é que parece que aqueles que o conheciam ficaram mais incomodados pelo fato dele agora ver do que antes, quando ele estava ali naquela situação onde ele dependia de esmolas daqueles que passavam por ele. E é impressionante a atitude dos religiosos da época, onde deviam realmente entender e reconhecer a presença de Deus ali na vida daquele homem. Quando Deus, através do Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele opera aquele milagre, dando vista àquele cego de nascença, onde na realidade ele nunca tinha visto a luz do dia. E, no entanto, Jesus, movido de compaixão, ele cura, ele dá vista àquele cego e faz daquele cego um homem totalmente inteirado à sociedade. E os religiosos da época, incomodados com o milagre que o Senhor Jesus fez na vida daquele homem, ele chega ao ponto de interrogar aquele homem, chega ao ponto de ir aos pais daquele homem para saber como é que se sucedeu aquilo. E ao terem a resposta diretamente do próprio cego de nascença, que agora ele via, e como aconteceu o milagre,
eles aí não satisfeitos, incomodados, eles vão até os pais para procurar saber o que aconteceu, como é que se sucedeu aquilo. E o detalhe, eles não conformados ainda com o milagre, vindo da parte do próprio Deus através do Senhor Jesus Cristo. Eles então chegam ao ponto de dizer que não era coisa de Deus, porque era simplesmente no dia de sábado. Ou seja, eles colocavam o sábado como mais importante do que o milagre de Jesus Cristo na vida daquele homem. É impressionante como muitas das vezes nós não temos, né, a sensibilidade de reconhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas. E nós, por detalhes mínimos, muitas das vezes nós diminuímos a grandeza da bênção que muitas das vezes nós recebemos. Aquele cego de nascença, ele foi curado. Ele foi colocado novamente ali no meio da sociedade. E agora então, um homem que antes mendigava, um homem que até então precisava ser auxiliado para chegar ao seu destino, ele agora então já não dependia mais. E ao invés dos religiosos da época, que se diziam filhos de Abraão, que se diziam aqueles que estavam ali e que ouviam e entendiam que eram pessoas vindas da parte de Deus, mas que na realidade desprezaram o próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava ali com eles e falava, tentava colocar diante deles que eles precisavam reconhecer a presença de Deus ali no meio deles. E aquele homem, então, o cego de nascença, ele, ao ter um encontro com Jesus, Jesus então pergunta a ele: tu crês no Filho de Deus? Então a Bíblia vai dizer que aquele cego de nascença pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, quem seria ele para que eu possa crer? E Jesus então diz uma resposta maravilhosa, quando ele diz: tu estás diante dele. Ele é aquele que você vê e agora ouve falar contigo. E naquela mesma hora, ele entende que precisava realmente entregar sua vida ao Senhor Jesus. E assim o faz, e a Bíblia diz que no mesmo momento ele crê e o adora. Palavra maravilhosa. Que possamos, meus irmãos, aprender com esse texto da Palavra de Deus a importância de reconhecermos a presença de Deus nas nossas vidas. E Ele está sempre pronto e de braços abertos para te abençoar. Jesus Cristo, Ele está sempre de braços abertos para ouvir a tua oração, o teu clamor, a tua necessidade. Porque Ele conhece aquilo que passa no seu coração. Ele conhece realmente aquilo que você precisa e necessita. Portanto, creia no Senhor Jesus. Entenda que Ele é o único que pode te dar salvação. Faça como esse homem, que ao ter a visão física e ao entender que estava ali diante dele o próprio Deus, crê e o adora. Portanto, que possamos ser adoradores, que possamos realmente viver uma vida de adoração e reconhecer que os detalhes que nos envolvem estão muito abaixo de termos, na realidade, uma fé firmada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não deixe que nada impeça de você ter uma fé firmada na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia em seu nome, creia nas Escrituras, creia na Palavra de Deus, que é isso que Ele quer para cada um de nós. Que possamos aprender nessa lição que precisamos ver e tirar de nossas vidas a cegueira espiritual. Creia no Senhor Jesus Cristo, tire todos os empecilhos que impedem que você viva uma vida inteiramente na sua presença. Que possamos aprender nessa oportunidade a importância de enxergarmos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos e aproveite a oportunidade para você se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.